A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, uma noite maravilhosa para todos, que Deus possa abençoar a vida de cada inscrito deste canal. Hoje eu quero estar trazendo uma palavra maravilhosa para os irmãos, tá bom? E uma exortação da palavra de Deus, que está no livro de Mateus, capítulo 24. E o versículo 36 que fala, o título do texto é: o sermão continua a exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado um e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem adivinha a hora em que não penseis. Então, meus amados irmãos, eu quero estar trazendo essa palavra maravilhosa para que os irmãos, para que eu também, venhamos nos preparar na presença do nosso Deus. Meus queridos, o que nós precisar consertar, que nós venhamos consertar diante do Senhor. Vamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem nos afastado dele, porque muitas das vezes a gente não tem força de deixar o pecado, né, meus irmãos? Mas é o Senhor Jesus que nos dá graça, é o Senhor Jesus quem liberta, quem cura, quem transforma. É o Senhor Jesus quem vai fazer a obra na nossa vida, mas nós precisamos tomar a decisão de abandonar os nossos pecados, de abandonar nossas falhas, aqueles pecados que você sabe que vai te condenar ao inferno, aquele pecado que você sabe que te entristece de Deus. É esses pecados que temos que deixar. É o pecado que nos afasta do céu, que nos afasta do Pai, que nos afasta do Filho e do Espírito Santo de Deus. E nessa noite, meu amado e minha amada irmã, eu quero estar contando para vocês, eu não ia contar agora, mas eu vou contar um testemunho. Sabe, amados irmãos, algum tempo, alguns meses atrás, eu pedi, olha a legalidade que eu abri. Olha, meus irmãos, que se Deus não tivesse tido misericórdia de mim, me alertado em sonho, eu poderia até perder o arrebatamento da igreja por conta de uma mínima coisa. E eu quero alertar você. Se você faz isso, você não faça mais. Eu pedi um celular emprestado, meus amados irmãos. Foi assim que aconteceu. Eu vou falar para os irmãos. Meus amados irmãos, eu tinha pedido um celular emprestado, uma vizinha minha que eu morava, porque o meu tinha desmantelado na época. Aliás, o meu eu tinha perdido, quer dizer, eu tinha esquecido num ponto de ônibus e acabou que alguém pegou e não quis me devolver. Depois eu liguei para a pessoa não quis me devolver. E aí, meus amados irmãos, eu fui na casa de uma vizinha minha e pedi a ela um celular emprestado, um celular pequeno, sabe? E aí, meus amados irmãos, ela me emprestou. Eu falei para ela: irmã, me empresta seu celular, depois eu lhe dou, depois eu trago de volta. E ela, com aquela confiança, porque nós somos servos de Deus, né? Eu sou, ela também. E aí ela me emprestou o celular. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Eu comprei um celular para mim,
O Senhor abriu as portas, eu comprei um celular para mim, meu esposo comprou um para ele, né? Porque ele também estava sem, o dele tinha desmantelado. E acabou que com o tempo, as crianças pegaram o celularzinho que eu tinha pedido emprestado ela, e acabou que eles desmantelaram, brincaram, molharam, e aí acabou, né? Desmantelou o celular. E vocês acreditam que o tempo foi passando e eu nem me lembrava mais de devolver o celular. Saiu da minha memória que eu tinha que devolver o celular, porque eu tinha pedido emprestado. E os irmãos sabem o que aconteceu? Os irmãos sabem o que aconteceu. Eu me mudei de lá. E isso, meus amados irmãos, nem passava na minha mente mais do celular. Eu pensava que eu não ia perder a minha salvação por isso, entendeu, meus amados irmãos? Mas isso era uma legalidade. Isso era uma legalidade aberta na minha vida. Porque eu pedi e eu não devolvi. Então, meus irmãos, eu pedi emprestado e não devolvi. Deixa eu falar para os irmãos. Eu me mudei, fiquei longe. Irmão, nem veio um branco na minha cabeça, né? Eu nem me passou pela cabeça de eu devolver, Não me passou pela cabeça. Eu acabei esquecendo, sabe? E eu tive um sonho, meus irmãos. Eu não vou contar o sonho todo, só vou contar algumas partes, porque eu esqueci algumas partes, né, do sonho. E para eu não acrescentar, meus irmãos, o sonho, eu vou contar só a parte que eu lembro. Eu sonhei, meus amados irmãos, que o arrebatamento da igreja acontecia. E eu sonhei que eu começava a subir. Aí, a parte que eu lembro é que eu começava a subir. Aí, de repente, eu já estava em pé aqui no quintal, né? No começo, dentro da casinha, porque aqui no meu quintal tem uma casinha que liga a cozinha com o quintal. E eu tava no quintal, mas é ligada à cozinha, sabe? Quase apregada. E eu tava no sofá e meu esposo tava no sofá. E vocês acreditam que o celular que eu tinha pedido à vizinha emprestada, e Deus usou ele para falar comigo? Vocês acreditam, meus irmãos, que Deus usou ele para falar comigo no sonho? Que eu tinha que resolver primeiro aquela pendência. Eu tinha que resolver primeiro aquilo lá para eu poder subir. Eu tinha que devolver o celular lei, porque não era meu, eu tinha comprado. Eu tinha que resolver. E ele lá no sonho lá, ele falou assim para mim que eu tinha que resolver aquilo lá. Eu tinha que resolver aquela pendência. E ele falou mais coisas que eu não lembro, sabe, meus irmãos? E o que eu quero falar para os amados irmãos, se vocês tiver alguém deste canal que pediu alguma coisa emprestado e ainda não devolveu, devolva, meus amados irmãos, porque isso é legalidade aberta e você pode perder a tua salvação e o arrebatamento da igreja quando o Senhor voltar. Meus irmãos, depois disso, eu falei para Deus, eu prometi ao Senhor que eu ia comprar um celular do mesmo tamanhozinho, do mesmo jeito, e ia devolver. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus me visitou através desse sonho e me alertou. Então, meus queridos amados irmãos, vamos estar vigilantes na palavra do Senhor. Vamos estar vigilantes, meus irmãos. Nós somos imitadores de Cristo. Imitador de Cristo, ele deve, mas ele paga. Ele não deve, quer dizer, ele paga. O melhor, meus irmãos, é a gente nem estar pedindo emprestado. O melhor é a gente não comprar fiado. É muito melhor do que você comprar fiado e você dever. Então, meus irmãos, tem muitas coisas que vai nos deixar se nós não vigiarmos fora do céu. Nós temos que vigiar. Temos que vigiar. Eu tenho aprendido muito com meu Deus. Eu tenho aprendido muito com as mulheres de Deus que têm me ensinado. Eu tenho aprendido com a palavra de Deus, com a Bíblia revelada, a palavra revelada.
Que nós temos que amar, meus irmãos, a palavra de Deus. Ninguém que não ama a palavra de Deus de modo algum vai subir, porque se você não lê a palavra, se você não ama a palavra, a Bíblia Sagrada, meus irmãos, como que você vai subir? Nós temos que ter amor à Bíblia, nós temos que ter amor a Jesus Cristo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque a partir do momento que você tem amor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, você vai deixar tudo aquilo que entristece o Senhor. A gente vai deixar tudo aquilo que a gente sabe que o Senhor não se agrada. A vaidade, as bagagens, o pecado, a legalidade. É tanta coisa. É a mentira, o fuxico, a contenda. Irmãos, vamos lutar. Vamos lutar, vamos lutar. E eu quero falar para você, se você pedir um copo emprestado, uma colher, um prato emprestado e você ainda não devolveu, se você não tiver em casa mais, quebrou ou não sei o que aconteceu, meu irmão e minha irmã, vá no comércio, compre e devolva. Porque de modo algum, aquele que pede emprestado e não devolve, não vai subir, porque, meu Deus, me visitou em sonho. Eu ia trazer um respaldo bíblico. Eu ia trazer, na verdade, esse testemunho em outra ocasião, sabe, meus irmãos? Mas eu fiquei com vontade de falar agora, sabe? E eu ia trazer uma palavra, sabe, juntamente com o testemunho. Mas os irmãos sabem, né, que na Bíblia Sagrada fala sobre pedir emprestado. Os irmãos sabem, né? A Bíblia Sagrada fala. Então, meus amados irmãos, é isso. Vamos ser vigilantes. Vamos andar. Porque não adianta orar. Se a gente orar 3 vezes, 4, 10. Não adianta se não vigiar. Então, vamos pedir graça a Deus, vamos pedir força. Se o meu irmão tá fraco na oração, tá fraco na fé, vamos mesmo fraquinho, vamos orar mesmo fraquinho, porque quem nos sustenta é o Senhor Jesus, quem nos alimenta é o Senhor Jesus. Vamos pedir graça, pedir força, porque o Senhor vai nos ajudar, tá bom? Eu quero desejar a paz do Senhor Jesus e uma noite cheia da presença de Deus. Que Deus abençoe cada inscrito do canal, tá bom?